A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 18. O título do capítulo é A Morte de Absalão. Os assuntos do vídeo de hoje serão graça e justiça. Santo Deus, a gente vai entender muito neste capítulo sobre a graça de Cristo e sobre a sua justiça. Amém? E para dar início, antes de começar a leitura do capítulo, eu queria ver dois versículos que tem tudo a ver com o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Primeiro Lucas, capítulo 5, verso 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, da mesma forma que Jesus Cristo veio trazer o arrependimento, trouxe sua graça para aqueles que estão no pecado, para que eles fossem resgatados do pecado e viver eternamente com ele no céu, santo Deus. O rei Davi também, aquele homem segundo o coração de Deus, ele era um com Deus, um com Cristo no seu coração, ele tinha essa mesma misericórdia, essa mesma compaixão. Ele queria que seu filho Absalão se arrependesse dos seus maus caminhos, de tudo que ele fez de errado contra o seu próprio pai, e que ele vivesse feliz de volta, como uma família, junto com Davi, né? Santo Deus. Então, essa é a graça. Então, o coração do Davi ele era cheio de graça pelo seu filho Absalão, mesmo ele perseguindo, querendo matar o seu próprio pai. Amém? É assim o coração do nosso Senhor por nós. Ele quer que a gente se arrependa, ele quer que a gente entre no reino dele e viva com ele como uma família, junto com Cristo, Santo Deus. Então, você que está no pecado, arrependa-se, porque Jesus Cristo ele quer estar com você para sempre. Mas aquele que persistir nos seus maus caminhos, ele rejeitou a graça e vai ter que sofrer o juízo. Amém? Isso vai acontecer com Absalão. Tá? Tá bem exemplificado neste capítulo. Outro verso que eu queria ler para vocês é Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, da mesma forma que o Pai, o nosso Deus, ele ensinou que ele queria que todos se arrependessem, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos sejam justos e todos pratiquem a sua palavra, né? Mas, infelizmente, muitos rejeitam, da mesma forma que a casa de Israel rejeitou a palavra de Deus, né? E se tornou ímpio, e encontrou a morte, né? A gente viu que Jerusalém foi destruída e muitos deles morreram. Várias vezes aconteceu isso porque eles não se arrependeram. Santo Deus. Então, Deus quer que eles se arrependam para poder ter uma vida junto com Deus. Esse é o desejo de todos os pais para seus filhos, né? A mesma forma de Deus para com a sua criação, com o ser humano, né? E o rei Davi, ele também não tem prazer na morte do ímpio. Quando ele recebe a notícia que o Saul morreu, que o Jonatas morreu, ele fica triste. Né? O Jonatas era amigo dele, mas o Saul era um perseguidor, era inimigo. E ele fica triste. Ele queria que o Saul vivesse, se arrependesse dos seus maus caminhos. Então, por isso que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. Amém? Então, tendo isso em mente, vamos fazer a leitura deste capítulo em nome de Senhor Jesus. Verso 1. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo, e também juntamente sairei convosco. Então aqui o rei Davi, ele colocou 3 capitães de 100. Né? Então ele foi para essa batalha contra o seu filho Absalão com 300 homens. Santa Deus. Na Bíblia já tem batalhas que Deus venceu com 300 homens, venceu milhares, né? O exemplo do Gideão, ele com 300 homens, ele venceu milhares de midianitas, né? Da mesma forma, vai acontecer aqui, porque Deus era com eles, né? Santa Deus. E aqui também vai ter, além de Deus ajudar, né? Vai ter os fatores que vão contribuir para essa vitória, né? Esses 300 do rei Davi eram homens experientes em batalha. E já o povo que foi para a guerra com o Absalão, eles não tinham treinamento, não estavam acostumados com batalha, né? Então isso já dá um diferencial. Então a quantidade ali não importava muito. Outra coisa é o terreno que essa batalha foi feita. Ela foi feita numa floresta, num bosque, né? É um terreno acidentado, cheio de covas, galhos, árvores. Então, ou seja, o exército que estava a cavalaria, por exemplo, não tinha vantagem num lugar desse, né? E o exército experiente do rei Davi podia fazer muitas ciladas ali no bosque, né? Então eles conseguiram uma vitória esmagadora ali naquele bosque, né? Mas é claro que tudo com a ajuda de Deus, né? Mas esses fatores favoreceram também, tá? Verso 3. Porém o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós
ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então eles recomendaram ao rei Davi. O rei Davi corajoso queria batalhar junto com eles, né? Santo Deus. Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo batalha junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos, né? Nosso rei luta por nós, né? Mas aqui o povo falou, não, rei, fica no teu palácio, no palácio, no seu abrigo, atrás dos portões, porque a gente vai lutar com você. Porque se eles nos perseguirem, eles não vão atrás de nós, eles vão atrás diretamente de você. E não vai ter como a gente proteger, né? Então aqui é que nem um jogo de xadrez. Se o rei ficar desprotegido, você perde a partida, né? E o Hussai, o amigo do Davi, ele sabendo disso, como um bom estrategista, ele recomendou que o Absalão fosse para a guerra, né? Porque ele sabia que se o rei fosse junto, ele ficaria vulnerável. E se o exército do rei Davi conseguisse pegar o Absalão, a batalha acabaria, né? Então mesmo com menos peças, ele venceria o jogo, né? Mesmo com menos soldados, venceria a partida. Então a guerra é um jogo de estratégia, né? Você primeiro vence na mente, depois na espada, né? Mas aqui, além da estratégia e da espada, do preparo, tem um ponto incrível que é a fé. Tá? Sem fé, isso aqui nada disso aqui valeria, né? A gente já viu vários exércitos que eram muito mais preparados, que perderam para o povo junto com Moisés lá, que saiu do deserto, não tinha preparo nenhum, e Deus, pelo seu poder, através da fé, venceu aqueles exércitos numerosos, né? Então a fé é o principal, tá bom? Mas esses fatores de preparação e de estratégia são muito válidos em batalhas, tá? Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o exército do Davi eram 600 homens, então 300 homens ficou para proteger ele lá, atrás dos portões, né? E outros 300 foram para a batalha. Olha só a fé, né? Eles nem foram com todos. Foram 300 homens contra milhares de Israel, né? Verso 5. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao mancebo, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Então aqui, olha só, já começou a misericórdia de Davi pelo seu filho. Mesmo seu filho querendo matar ele, ele falou: olha, não toca no meu filho. Por amor de mim, se vocês me amam, não toca nele. Amém? Santo Jesus Cristo. Isso é graça, isso é misericórdia, né? Ele tinha esperança que até o fim o Absalão ia se arrepender e ia ficar do lado dele, né? Ele tinha uma esperança de poder fazer as pazes com Absalão. Verso 6. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Então a batalha foi feita nesse bosque, né? E esse bosque, a gente vai ver aqui na leitura que ele venceu mais soldados do rei Absalão do que o próprio exército do rei Davi, né? O pessoal tropeçava nos galhos, caía em cova, que nem o Absalão ficou pendurado nos galhos, né? Porque foi a cavalo. Aqui, foi falta de preparo, de estratégia, porque não dá para entrar com cavalo em terreno acidentado, né? Se fosse campo aberto, os cavalos trariam vantagem. Mas como era um lugar cheio de arbustos, trouxe desvantagem, né? Verso 7. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Então aqui morreram 20.000 pessoas de Israel do lado do Absalão, né? Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. Então, além dos galhos, além do terreno acidentado, das covas, também tem alguns historiadores que falam que animais selvagens também atacaram eles, né? A gente já viu que Deus usa dos animais também para poder fazer seu juízo, né? Deus usou lá 3 ursas para matarem aqueles zombadores que zombavam o profeta de Deus, né? Deus mandou os cachorros comerem a Jezabel, né? Então, Deus usa dos animais também para seus juízos, né? Verso 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de uma grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E o que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem: que ele fizera saber, pois que o viste, por que não feriste logo ali na terra? E forçoso seria eu dar-te
10 moedas de prata e um cinto. Então o que o Joabe falou? O que você está fazendo aqui dando essa notícia para mim? Por que você não matou ele lá? A guerra tinha acabado já. Né? Você está perdendo seu tempo aqui, eu já ia te dar uma recompensa. Está esperando o quê? Né, Santa Deus? Entende a cabeça do Joabe, que o Joabe ele tem uma maneira diferente de pensar, tá certo? Aqui vai ter uma amostra do que é graça e do que é justiça, tá bom? Vai ser um debate entre os dois. Lembre que o nosso Deus, ele é, na sua essência, ele é amor e também é justiça. E aqui vai estar representando as duas essências de Deus, tá bom? Disse, porém, aquele homem a Joabe. Esse homem, esse soldado aqui do Joabe aqui, ele vai representar a graça e obediência, né? O temor que ele tinha pelo rei Davi, o amor e a consideração que ele tinha pelo rei Davi. Disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão. Então esse rapaz aqui ele era fiel totalmente a Deus, e ele, na sua pureza, na sua obediência, ele demonstrou a graça para com o seu inimigo, com Absalão, por amor ao rei. Amém? Agora o Joabe ele também vai mostrar amor ao rei, só que ele entende que ele demonstra de outra maneira. Ele demonstra com a justiça, né? É que ele não teve a graça pelo Absalão. Ele executou a justiça pelo bem do rei, tá certo? Aqui, ó, verso 13. Ainda que proferisse mentira com isto da minha vida, vem por isso coisa nenhuma, se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no meio do carvalho, e o cercaram 10 mancebos que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Santo é Deus. Então o Joabe feriu o coração de Absalão, só que ele ainda estava vivo, agonizando ali na árvore, né? E os outros que estavam junto com Joabe terminaram o serviço e mataram ali o Absalão, executando a justiça. Porque o salário do pecado é a morte, né? Aqui em momento nenhum o Absalão mostrou arrependimento. Ele estava sempre egoísta, sempre pensando na coroa, colocou isso acima da família, colocou isso acima de Deus, nunca consultou a Deus por nada, só lutou pelo seu orgulho, pela sua vaidade de se tornar rei de Israel. Santo a Deus. Isso trouxe consequência e o salário do pecado é a morte. E aqui Deus, como ele também é justiça, ele entregou na mão de Joabe o Absalão, tá certo? Deus usou do Absalão para executar justiça contra Davi, porque ele pecou com a Betseba, e agora Deus está usando de Joabe para executar justiça contra Absalão, por estar perseguindo seu próprio pai. Amém? É assim. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Toda decisão que a gente toma aqui na terra vai ter consequências. Se você plantar o bem, vai colher o bem. Se você plantar o pecado, o salário do pecado é a morte, tá certo? Então arrependa-te, porque ainda bem que veio Jesus Cristo aqui, nós temos essa oportunidade de nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, amém? Verso 16. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Então ali o Joabe ele viu naquela oportunidade de matar o Absalão, de fazer justiça, porque lembra nos capítulos anteriores que o Joabe, movido de íntima compaixão para com seu rei Davi, que viu que ele estava triste, com saudade do Absalão, foi lá onde fez todo um plano para fazer o rei Davi perdoar o Absalão, trazer ele para dentro do palácio. E o Absalão faz tudo isso aqui, né? Aí o Joabe falou, não, tá muito ingrato esse menino aí, isso não está certo o que ele fez com o rei Davi. E ele executou justiça contra ele, tá certo? Então aqui, vocês entendem a intenção, por que o Joabe fez isso? Porque o Joabe fez de tudo pelo Absalão, trouxe ele de volta ao palácio, mas o Absalão traiu a confiança do rei Davi e do próprio Joabe, amém? Verso 17. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então Absalão, provavelmente ele era estéril. Então ele entrou nas 10 concubinas do rei Davi, mas não teve filhos, não tinha descendência. Então para ninguém esquecer do nome dele, porque ele era muito preocupado com a sua imagem,
com o seu nome, né? Ele fez uma coluna falando que ele era rei de Israel. Santo é Deus. Então, ele não deixou descendência. Santo é Deus. Então, aquele era uma árvore seca. Então, que na sua vida você não seja uma árvore seca. Porque Deus, ele vê o seu coração. Ele sabe aquela pessoa que vai trazer um benefício para a humanidade. Que está escrito na palavra assim, a geração do justo será abençoada. Santo é Deus. O Absalão não era justo. Então, nem descendência ele teve. Santo é Deus. Amém? Não é toda pessoa que não pode ter filhos que ela é injusta, que ela é ímpia, né? Às vezes Deus usa dessas pessoas para adotar crianças que foram abandonadas por seus pais, né? Então Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo, tá? Então cada caso é um caso. Esse aqui é o caso do Absalão, tá bom? Verso 20. Mas Joabe lhes disse: Tu não serás hoje o portador de novas. Verso 19. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e animarei e alcançarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia os levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe: Acuse, vai ter, e dize ao rei: Avise. Ecuse se inclinou a Joabe e correu. Santo Deus. E perseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correreis tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? O Joabe estava preocupado do Aimás e o rei Davi não receber bem aquela notícia lá, porque lembra do rei Saul? O que foi lá dar a notícia que o rei Saul tinha sido morto, né? O que aconteceu com ele, né? Santo Deus. Então, aqui ele mandou o Cuse primeiro, porque se o rei Davi reagisse mal, quem ia sofrer era o Cuse, né? Não ia ser o Aimás, né? Mas o Aimás queria muito dar essa notícia pro rei, porque era muito importante, e ele sentia a obrigação disso, né? Então, que ele estava querendo essa missão para ele, né? Aí o Joabe falou: Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, o sentinela, e eu disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: Eis que lá vem outro homem correndo. Só. Então disse o rei também: Este traz novas. Disse mais o sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: Paz. E inclinou-se o rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Santo Jesus Cristo. Esses dois homens que foram trazer mensagem, no meu entendimento, eles representam as duas notícias, né? Primeiro, as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, que é a graça que foi derramada sobre nós, essa porta aberta de amor e oportunidade para que a gente alcance a salvação, né? O rei Davi falou: Este vem trazer boas novas, né? Esse é um homem bom, vai trazer boas notícias. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do homem, homem bom, trouxe boas novas para nós e nos deu a graça santa, que a gente tem a oportunidade de salvação, né? Mas depois da graça vem o juízo. Aí são más notícias, é tribulação, tá bom? Então, estejam atentos ao que o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador fala, ao mensageiro de Deus, ao Filho do homem, o Filho do Deus vivo, Santo Deus. Esse trouxe boas novas para nós, amém? Que é vitória. Se você crê em Cristo e viver sua palavra, é vitória e é paz. Agora, se você rejeitar, é má notícia, é morte, tá bom? Então disse o rei: Vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse a Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vinde, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantarem contra ti. Então disse o rei a Cuse: Vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse Cuse: Sejam como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantarem contra ti para mal. Santo Deus, presta atenção nesse verso 32.
é juízo sobre todos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus, que se levantam contra o Deus Altíssimo. Esses vão sofrer juízo, tá certo? Da mesma forma que aconteceu com Absalão. Então, vigiai e orai e se arrependem enquanto há tempo. Amém? Vou ler de novo. Então disse o rei Acuse: vai bem com o mancebo, com Absalão, os ímpios, tá bom? E disse Cuse: sejam como aquele mancebo, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantavam contra ti para mal. Então aqui ele falou que o Absalão morreu e que seja como foi feito com ele contra todos os inimigos do rei. Santo é Deus. E será assim. Jesus Cristo, a primeira vez, ele veio para trazer a graça, as boas novas. Mas na segunda vez, ele vai vir trazer juízo sobre aqueles que rejeitaram o seu amor e a sua graça. Amém? Verso 33. Então o rei perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, santo é Deus. Jesus Cristo morreu por você. O Davi, ele tinha o mesmo sentimento de Jesus. Ele queria se colocar no lugar do pecador, santo é Deus, no lugar do perseguidor, no lugar do ímpio, para que ele pudesse ser salvo. Então Deus não fica feliz. Quando Jesus Cristo voltar para fazer o juízo de Deus, para derramar as 7 taças da ira de Deus e trazer justiça sobre os ímpios, ele não vai fazer isso com um sorriso no rosto. Ele vai fazer isso triste. Por que você acha que está demorando para ele voltar? Ele quer que todos se arrependam. Ele não quer vir exterminar milhares de pessoas. Não quer. Esse não é o desejo dele. Mas ele é justo. Se as pessoas rejeitam seu amor, rejeitam tua graça, no tempo do fim ele vai voltar e vai executar o juízo. Porque ele é justo, tá certo? Então aproveitem a oportunidade que nós estamos tendo, que a porta da graça está aberta ainda, e vamos viver esse amor. Vai para a igreja, leia a palavra de Deus, derrama sua vida em oração, pedindo arrependimento por perdão dos seus pecados, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós precisamos pedir perdão ao nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo nós seremos perdoados e lavados no sangue do Cordeiro e entraremos no teu reino de glória. Amém? Então essa é a palavra para nós hoje. Não sejam ímpios como Absalão. Não deixa para a última hora. Você não sabe o dia que ele vem. Você não sabe o dia que você vai morrer, que Deus vai te recolher. Então faça o bem hoje. Leia a Bíblia hoje. Vai para a igreja hoje. Ame teu próximo hoje. Santo Deus, diga para sua família que você os ama hoje. Ame seus inimigos hoje. Perdoe hoje. Amém? Porque o retorno do Senhor, aquele grande e terrível dia, está chegando. Santo Deus. Para a igreja será um dia de bodas, de festa, de alegria, e sentaremos na mesa do Cordeiro. Mas para aqueles que o rejeitaram, será dia de densas trevas e será dia de tribulação. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.